Olá, eu sou o Dr. Mário Fernandes, professor do curso de especialização em odontologia legal da ABORS. Seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube sobre odontologia legal. Hoje eu preparei um conteúdo exclusivo, extraído da live recente que eu fiz com o colega Dr. Ari Nunes, lá da cidade de Recife, mestre em ortodontia e especializando em odontologia do esporte aqui na BO do Rio Grande do Sul. Se você tiver alguma dúvida sobre o que nós conversamos nesse vídeo, e quiser me fazer uma pergunta, você pode enviar pelas redes sociais, Instagram ou Facebook, ou ainda você pode acessar o nosso site www.drmariofernandes.com.br e me mandar um e-mail. Assim que for possível, eu te respondo. Confira então o tema e logo a seguir o vídeo. Em cima dessas perguntas, eu queria que você qualificasse para a gente o que é um acidente e o que é um incidente. Então, Ari, quando a gente pensa no acidente, a gente tem isso, evidentemente, na área de vocês, aí é óbvio, né? Quando acontece algum acidente, vamos dizer assim, em quadra ou em campo de jogo, né? Isso é muito comum, né? Vamos pensar assim, ó, a gente tem uma situação que ficar bem entendido. Acidente foi algo que poderia ter sido evitado por quem? Quem provocou o acidente? Então, assim, vamos pensar num caso específico da cadeira profissional, o cirurgião dentista e o paciente, né? Nós podemos ter acidente pelas os dois envolvidos, né? O paciente e o profissional. Então, nós podemos ter, por exemplo, um profissional que, ao fazer um determinado tipo de procedimento, ele tenha causado um acidente. Ele olha para o paciente e diz, olha, aconteceu um acidente, era algo que não era planejado, que aconteceu, né? E que eu, evidente, não queria que acontecesse, mas realmente aconteceu. Então, quem poderia evitar aquele acidente? O profissional, né? Com medidas de prevenção, esperando nós na discussão e até levando aquele papo que a gente já falou antes e que isso já esteja escrito no TCLE, né? A gente levanta e diz, olha, aconteceu o que eu tinha dito que poderia acontecer, né? Então, o acidente, Ari, é interessante essa resposta, porque ele é sempre visto do ponto de vista de quem poderia ter evitado. Então, você imagina o sugador e o paciente com o sugador na boca, aquele barulho do sugador, vai dizer assim, aconteceu um acidente. O paciente vai olhar e vai dizer, aham. Quer dizer, ele não causou aquele acidente, né? Aquele acidente foi causado pelo profissional. É evidente que não queria. Mas como é que o paciente pode causar um acidente também? Exatamente quando ele, numa manobra fortuita ou efetivamente numa manobra brusca, ele atrapalha o profissional, né? Por exemplo, pode pegar uma broca e ele levantar e na hora de você puxar, pegar um pedaço da língua, um tecido mole, mucosa, enfim. E aí, o que acontece? A gente tem, então, um momento em que o paciente causou, ele poderia ter evitado, ele poderia ter levantado a mão, ele poderia ter avisado que queria que você parasse. Para quê? Para que você, então, a partir daquele movimento que ele não deveria ter feito, não tivesse ocorrido aquele acidente. Então, acidente é algo que a gente vê como você poderia ter evitado, né? Vamos lá. E aí a gente entra num segundo momento, quando tu perguntou o que é um incidente. Incidente. Então, assim, ó, incidente é algo ali importante da gente entender que é quando alguém de fora, alguém terceiro, não daquela relação profissional de um lado, paciente de outro, ele vem e é ao encontro dos dois e termina ocorrendo um incidente. Então, um cachorro que entra no consultório, eu já ouvi um relato, parece mentira, uma pessoa que tinha cachorro na clínica, né? E deixaram a porta aberta por que raio não sei qual, e o cachorro entrou dentro da consulta, dentro do gabinete odontológico, assustando, né, evidentemente, a paciente muito mais do que o profissional. Bom, além disso, nós podemos ter alguém terceiro, filho,
podemos ter efetivamente auxiliar tem que ter um pouquinho de cuidado na interpretação, Sim. porque se ela tiver a 4 mãos, pode ser o responsável profissional, mas enfim, algum familiar, né? E aí a gente tem que ter um pouquinho de análise, de caso específico, vamos dizer assim. Mas eu te diria que o incidente é causado por terceiro e que pode até, para concluir, levar a um acidente. Aquele incidente pode levar a um acidente. Mas na origem ele não é. Ou seja, parte do princípio que a pessoa não tem nenhum prejuízo com aquele incidente, né? Então o cachorro entrou, lambeu a criatura lá e foi embora. Beleza, aquilo foi um incidente no meio da consulta que o cachorro entrou. Ou que o filho maior ou menor, ou que o familiar falou e aconteceu. E o acidente do profissional é que a gente tem tradicionalmente aqueles livros onde a gente tem de cirurgia, tá aí o Fogaça para nos ajudar, né? Onde a gente tem acidentes e complicações em cirurgia, em endo, e tem muitos endos aí nos assistindo, né? A partir disso, o que pode acontecer. Então, Ari, a gente coloca isso de uma forma em que, por exemplo, um acidente, nós estamos falando de acidente vinculado ao atendimento odontológico, né? Para que fique claro, para que todo mundo nos entenda, tá? Então, basicamente, era isso. Não sei se alguém tiver dúvida, né, Ari? Eu acho que a gente pode propor que o pessoal também digite aí para a gente dar uma especificada, né? E assim, se por um acaso acabar a live a gente não puder responder tudo, que nos procure no Instagram depois, que a gente, com certeza, nós teremos o maior prazer em responder. E sim, você sabe que você falando isso daí agora, viu? Do cachorro entrar no consultório, o pessoal pode achar meio estranho. Um amigo meu, inclusive, eu fiz uma live com ele ontem, o doutor Bruno, lá de Serra Talhada, contando que uma vez escutou, ele estava no consultório, já tinha acabado de atender, e a atendente dele estava passando um pano molhado na recepção. Daqui a pouco escuta o barulho, a confusão. Ele é lá de Serra Talhada, cara. Disse que entrou uma vaca no consultório dele. Uma vaca. A vaca começou a deslizar com as patas por conta do sabão e uma confusão. Ele falou, rapaz, eu nunca vi um negócio desse. A porta da clínica estava aberta, a vaca entrou e estava na recepção. Que barbaridade. Olha aí, ó. Essa vai para as aulas, velho. Uma vaca, velho. Que legal. Pois é, a gente pensa que não acontece, né? Mas olha só. Não acontece com ninguém, nunca aconteceu. E aí a gente começa a ouvir os colegas, cada uma que é surreal mesmo. Você acabou de assistir um conteúdo especial tirado da live recente que fiz com o colega Dr. Ari Nunes, da Odontologia do Esporte. Reforçando, se você ficou com dúvidas e quiser me enviar alguma pergunta, você pode fazer pelas redes sociais ou pelo e-mail. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comente e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos, ok? Um abraço e até mais!